Olá, bom dia a todos e todas. Mais uma terça-feira de entrevistas. Hoje eu estou aqui com o José Carlos Brito, do Instituto Novo Sertão. Primeiro, antes de começar a falar várias coisas, queria falar um oi para você, José Carlos. Fale um oi para o pessoal aí, né? E se quiser se apresentar rapidamente, já seria uma boa. E na sequência eu vou dar algumas explicações sobre como é que a gente vai trabalhar hoje nossa conversa. Maravilha, obrigado Marcelo, a todo mundo da equipe pelo convite, a todos que estão assistindo, é um prazer estar com vocês. Sou o José, aqui do Novo Sertão, Sertão do Piauí, mais conhecido aqui como Zé da Água, e vai ser um legal de poder compartilhar nossa história com vocês aqui, muito bom. Maravilha, José. Então, antes de mais nada, começar para quem está ao vivo nos assistindo, aproveita e coloca no chat de que cidade que você está falando, é sempre um prazer a gente ver isso. Para quem está nos vendo gravado pelo canal do YouTube, queremos convidar você a se inscrever para receber também com antecedência os avisos quais são as próximas reuniões. Então, provavelmente abaixo da descrição deve ter informação sobre isso para você se inscrever e aí ficar sabendo. A gente vai ter uma conversa aqui, como eu falo sempre, eu não sou um entrevistador, então eu sou um conversador, a gente troca umas ideias aqui. E antes de saber, estou super curioso, estava falando com o Zé agora há pouco, antes de começar, que eu já tinha umas perguntas para fazer para ele, mas eu falei, deixa eu esperar mais uns minutos para fazer aqui com todo mundo ouvindo, né? Mas antes também de saber da vida de você, José, queria me conta um pouco sobre o Instituto Novo Sertão. Vamos começar por isso e depois a gente vai fazer esse percurso aí na tua vida até chegar ao Instituto. Bacana, Marcelo. A gente está aqui então no Piauí, no sertão do estado, cerca de 500 quilômetros da capital Teresina, bem na fronteira com Pernambuco. A nossa história como organização regularizada, assim, com o CNPJ, teve início em 2015, então ano que vem a gente faz 10 anos de organização, e começou com um anseio meu e de alguns amigos, quando a gente conheceu o sertão nordestino. Acho que pelo sotaque dá para ver que eu não sou daqui, né? Eu sou de São Paulo, capital, mas a gente ficou muito chocado com a questão da vulnerabilidade e com a necessidade de trabalhos estruturais aqui, sociais, mas que fosse na raiz do problema, né? Então a gente começou algumas atividades ali de curto prazo, mas a gente entendeu que precisava ter uma organização assim para poder trabalhar de forma mais séria. E aí nasceu o Instituto com essa ideia de trabalhar na raiz do problema da vulnerabilidade do sertão, com algo bem local aqui. Então eu me mudei, eu vim morar em Betânia, uma cidade pequena de 6 mil habitantes, mas para vivenciar o sertão e conseguir ter uma organização que fosse a cara do sertão, né? E aí, como eu falei, vai fazer 10 anos, tem sido uma história de muitas aventuras aqui na região. Muito bom. Então, ou seja, você é um dos fundadores do Instituto Novo Sertão, é isso, né? Isso. E hoje, ou seja, ficou claro esse desejo, essa vontade, mas hoje, concretamente, o que é o Instituto Novo Sertão? Como é que é o cotidiano do Instituto, né? O que vocês fazem aí hoje? Legal. Voltando um pouquinho à nossa história, quando a gente chegou aqui, eu cheguei aqui em 2012, na verdade, né? E a gente viu uma questão com a água muito séria. Não é novidade para ninguém que o sertão tem dificuldade com água. E a gente começou a fazer um trabalho de trazer água para o sertão, com um galão de água, com um carro-pipa e um monte de coisa assim. Só que aí, quando a gente iniciou o Instituto, a gente viu que a água era a ponta do iceberg, né? Os problemas sociais eram muito mais profundos e tal. E, basicamente, a gente entendeu que na região existiam pouquíssimas oportunidades das pessoas terem um crescimento pessoal, social e de emprego, né? Não existia oportunidades na região, seja para estudo, seja para emprego, seja para geração de renda. E foi aí que a gente entendeu que nossos projetos precisaria trabalhar nessa ideia de gerar oportunidades para as pessoas, seja capacitando elas, seja criando projetos de geração de renda de alguma maneira. E a gente iniciou com coisas bem, assim, posso dizer, básicas, no sentido de um reforço escolar para crianças, para que elas pudessem melhorar no estudo, uma questão cultural, tirar crianças e jovens da ociosidade e colocá-las dentro de processos culturais, para que elas tivessem uma outra visão de mundo. E até num projeto que eu acho que hoje tem sido o nosso maior case de sucesso aqui, que tem sido a parte da agricultura familiar com foco na produção de alimento orgânico dentro do sertão, né? Tanto para a segurança alimentar como para a questão de geração de renda. Então a gente tem alguns pilares de atuação hoje, que é educação, cultura, esporte, lazer e geração de renda. E nossos projetos trabalham nessa ideia, mas sempre com uma base do quê? De gerar oportunidade. Então não são projetos que são executados
com uma questão só de lazer ou uma questão só de fazer uma oficina, mas é sempre de pegar essa galera e mostrar, ó, essa ferramenta pode te trazer essa oportunidade, essa ideia pode te levar a tal lugar. É sempre essa ideia principal. Então, a gente foi criando essa proposta com o passar do tempo, batendo muito cabeça, foi muita coisa errada, né? E aí a gente entendeu que o nosso negócio no sertão é esse, é gerar oportunidade e tirar o sertanejo dessa ideia de que ele não produz nada, que está numa terra ruim, e colocar para ele uma mentalidade que o sertão... A gente tem um lema, né? Nós acreditamos num sertão produtivo, nós acreditamos num sertão transformado, é o nosso lema, que eles acreditem nisso. Então, acho que essa é a nossa rotina de trabalho com os educadores, pessoal administrativo e tudo mais. Muito legal. E você tinha experiência com essa questão de agricultura familiar orgânica, ou isso foi a partir da sua vivência aí? Ou seja... Marcelo, eu vou te falar a verdade, assim, tudo que a gente viu aqui, eu não tinha experiência de nada, tanto da ONG como do projeto. Eu vim de São Paulo, a minha profissão lá, a minha formação é de design gráfico, né? Nossa, olha só. Eu nunca tinha participado de um projeto social, nada. Tanto que nossos primeiros 4 anos na ONG foram bem difíceis, assim, foram bem escassos, em todos os sentidos. E a gente foi aprendendo, assim, muito com... Assim, errou muito, né? E foi pegando alguns cases, assim, para ir melhorando. A parte da agricultura também, eu não sabia de nada, eu falo de verdade, assim, até eu vim para o Nordeste, eu nunca tinha visto tipo uma galinha na vida, por exemplo. Nossa, olha que incrível! Eu morava no São Paulo, no meio da zona, no centro ali, eu não conhecia nada. Então, foi um choque muito grande de várias coisas, assim. E a agricultura saiu da ideia assim, cara, a gente queria fazer um trabalho de geração de renda há muito tempo, né? Só que tinha um problema estrutural nesse projeto, porque produzir alguma coisa e vender no sertão era muito difícil, porque a renda local é muito baixa. Se você produzir alguma coisa aqui e vender em outro lugar, a logística é muito difícil, né? Você vender e tal, ficava muito caro e tal. Então a gente sempre barrava nisso, como produzir algo e conseguir vender. E quando a gente foi trabalhando com N coisas que deram erradas e a gente conheceu ali a parte da agricultura, a gente viu, cara, o sertanejo come mal, ele precisa comer melhor, né? A segurança alimentar é um problema grande. E ele tem terra para produzir, uma boa parte, só que por questões estruturais eles não produzem. E tudo que é vendido de hortaliça e verdura aqui vem de fora, eles não produzem nada aqui. Então a gente viu uma oportunidade de melhorar a segurança alimentar e de vender. Mas como a gente não sabia nada, então a gente teve alguns amigos chaves nessa época que vieram para cá, nos ensinaram, passaram um tempo bom com a gente para implantar um piloto do projeto, que chama Quintal Produtivo. E aí depois desse piloto, a gente começou com 4 famílias, assim, mais ou menos, e hoje a gente já deve estar com mais de 80 trabalhando nessa metodologia aí de produção de alimento com foco no semiárido, né? Então a gente começou do zero mesmo, sem saber nada ali, e essa galera que nos ajudar, trouxe os insumos, a gente treinou gente local, então hoje a nossa equipe é todo mundo da região que ensina, e a gente foi vendo que era uma oportunidade boa para a gente crescer como organização também. Muito bom. Agora sim, quero ir lá para trás, né? Ou seja, o José paulistano lá do centro. Como é que era a tua infância, José? Você tava, que bairro era esse? O que você fazia? Como é que foi a tua infância, né? Que você estudou? Conta um pouco esse moleque que depois iria para Piauí. Conta lá atrás. Bacana. Então, eu nasci e cresci em São Paulo, capital, lá no bairro do Curuvi, ali perto de Santana, pertinho do metrô ali. Então, a minha vida inteira foi ali, já lá com uns 16 anos fui trabalhar de office boy no centro da cidade, São Bento, Praça da Sé, aquelas coisas todas. Então, a minha vivência ali era muito aquela região e aquelas questões todas. Eu sou cristão evangélico, então, quando eu tive encontro com a minha fé, eu entendi muito o propósito de Deus para mim, e foi nessa ideia de um propósito de Deus para mim que eu entendi que a minha vida não podia se resumir à minha felicidade somente própria, né? Eu precisava, de alguma forma, dedicar a minha vida para que outras pessoas pudessem também ter mais prosperidade, viver de uma forma melhor.
E aí, com 21 anos, eu deixei tudo em São Paulo e fui passar uma temporada no Nordeste, em Pernambuco, para poder fazer alguns cursos ali com a igreja e também ter outras experiências de vida, assim, sair um pouco... Assim, quem tá em São Paulo, às vezes cresceu como eu, às vezes parece que o mundo inteiro é São Paulo, né? Parece que não tem nada além daquilo, assim, né? E eu queria ter um pouco de outras experiências, assim, fora daquilo. Mas eu confesso que eu não fui com a intenção de me mudar, eu fui ter que passar uma temporada para aprender, para ter novas experiências, mas foi muito bacana. E aí eu me mudei para o Piauí, para Teresina, para continuar um trabalho com a igreja local ali. Mas só que sempre com essa ideia de também trabalhar uma coisa com bem-estar social, mas bem embrionário ainda. E aí, em 2012, eu fiz uma viagem para o sertão. Era uma época de seca muito grande. E o pessoal falou, cara, vocês têm que conhecer o sertão, tal, não sei o quê. Vai lá conhecer uma cidade chamada Betânia do Piauí. É uma cidade longe ali de Teresina, demora umas 8 horas, mais ou menos. Eu fui visitar. E, cara, Marcelo, quando eu fui nessa cidade, que é onde eu moro hoje, né? E eu fui visitar a zona rural, cara. O sentimento que eu tive na época foi vergonha. Vergonha de ser brasileiro, de ser cristão, de ser alguém que diz uma pessoa do bem e nunca ter visto aquilo na vida, assim, sabe? Nunca ter tido contato com aquilo. E me veio uma coisa muito forte, assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, mesmo que a gente não vá mudar isso de uma hora para outra, assim, do 0 a 100, mas alguma coisa precisa acontecer. E Deus nos deu algumas estratégias e a gente começou a trazer água. Então eu enchi o carro de água em Teresina, galão de água. Isso na primeira viagem mesmo que você foi para lá? Então a gente ia assim, uma vez por mês, a cada 15 dias, a gente enchia o carro de água em Teresina e viajava 1.000 quilômetros, que era 500 para ir, 500 para voltar, para entregar água, cara. E assim, tecnicamente era a coisa mais absurda, né? Porque era muito caro levar água, né? O que gastava de combustível era muito mais que a água. Mas isso foi trazendo uma certa mobilização, assim, nos amigos, na região. Acho que muita organização começa assim, né? E aí a gente viu que tinha alguma coisa ali no sertão para a gente trabalhar. E a gente começou a visitar mais, assim, muito mais. E no sertão, poços, a maioria dos lugares tem água salobra, né? Então a água do poço é uma água salgada que não dá para beber. E a gente descobriu uma máquina que é uma tecnologia israelense que chama dessalinizador. Você já ouviu falar? É uma máquina que tira o sal da água de uma forma muito rápida ali, né? Sem produto químico, nada. E a gente... mas na época a gente era muito mal de grana, assim. A gente não tinha nem carro, a gente alugava carro para viajar. E a máquina, eu lembro que era 25 mil reais a máquina. Então a gente fez um planejamento de, em 5 anos, conseguir captar esse recurso, colocar na zona rural do sertão. Mas Deus abençoou de uma forma tremenda. Em 3 meses a gente conseguiu a grana e foi colocar na zona rural. O pessoal, né, eles não acreditavam que era possível deixar água salgada boa. Para eles era mentira nossa, eles achavam que a gente estava inventando isso. E quando a gente colocou aquela máquina, cara, foi um momento mágico, assim, e que virou na minha vida, assim, também. O pessoal bebendo água doce. Assim, deles, água de lá, né? Água do poço ali, né? E era uma comunidade quilombola, eles tinham muito medo da gente, porque eles falavam assim, por que vocês estão vindo aqui? Ninguém vem aqui, por que vocês vêm? O que vocês querem da gente? Tal, né? A gente queria pegar a terra deles. Tal. E depois dessa questão da água, eles abriram o coração pra gente, foi incrível. E na cidade aqui, em Betânia, tem um padroeiro que é o São José, né? E aí, por ter esse padroeiro, muita gente chama José, que nem o meu nome. E aí, para eles separar um do outro, eles colocam um apelido. Então, tem o Zé do Rádio, tem o Zé Sabido, tem o Zé da Porta, tem um monte de Zé. E como eu cheguei na da água, aí eles me colocaram esse nome, Zé da Água, que até hoje todo mundo aqui... Até a água, assim. Olha que legal, que legal. Foi muito bacana. Imagina um lugar que só muda seu nome, né? Chama de Zé da Água. Mas, Zé da Água, diz uma coisa que eu queria ainda pegar um pouquinho antes. Me conta mais sobre esse processo aí entre você ir pela primeira vez e você ficar, né? Porque você teve umas idas e vindas, talvez. Sim. Conta como é que foi esse teu processo de decisão, né? Entre a primeira vez que teve aquele impacto de chegar aí, e aí você voltou para São Paulo, ou você foi para uma... Me conta mais sobre isso, assim. Quando eu fui para Pernambuco, para essa viagem de curto prazo, depois eu entendi que era melhor eu ficar no Nordeste mesmo. Teria mais... talvez
não sabendo ainda exatamente o que fazer, mas que talvez eu teria um melhor objetivo de vida vivenciando aquilo ali. Eu não pensei, talvez, em morar para sempre, mas ter uma experiência maior. Mas acho que todo jovem, assim, 20 e poucos anos, ainda está naquela fase de ter experiências, né? Entender a sua... uma profissão, alguma coisa assim. Então, eu estava nessa pegada. Quando eu fui para o sertão, talvez eu conheci um lugar que eu me veio algo assim, tipo, é um lugar que eu gostaria de gastar a minha vida ali. Eu gostaria de investir a minha vida nesse lugar aqui. Eu vejo que tem um propósito, assim, além de meu, mas algo de Deus também. Só que eu não tinha ideia, Marcelo, do que fazer, assim. Eu não tinha ideia, nem recurso, nem experiência, nem nada, assim. Então, no começo, a questão da água era, vamos dizer assim, uma atividade que trazia o propósito de continuar indo para o sertão. Em vez de ir lá e ficar chorando e fazer, meu Deus, aqui é muito ruim, aqui é muito pobre e tal, levar água era uma forma de falar assim, cara, eu vim aqui eu trouxe, sei lá, 10 galões de água, né? Alguma coisa já que dá para fazer. E nessas idas e vindas foi intensificando essa ideia, sabe? Tipo, cara, o sertão é um lugar que eu preciso estar mais, eu quero investir meu tempo e tal. Legal. Foi fortificando isso em mim. Eu era solteiro, não tinha, assim, nada material que me segurasse, então era tranquilo. Em 2014, eu me mudei para cá, em definitivo, e vim sozinho. Tudo que eu tinha estava numa mochila. E eu não tinha nem dinheiro para alugar uma casa, então eu fui morar na casa do pastor, que a gente ajudava aqui, no quartinho do filho dele. Com uma perspectiva muito pequena, assim, falar, cara, eu vou para lá, porque em vez de, cara, viajar 1.000 quilômetros, a gente ficava pouco tempo no loco mesmo. Então, vou mudar para lá para ver como que eles vivem de verdade, assim, como que é um sertanejo de manhã à noite. E eu ganhei uma motinho nessa época, então eu pegava uma motinho e sumia no mundo, assim, na zona rural, tal, ficava o dia inteiro. Cara, foi a melhor coisa da minha vida que eu fiz, assim, voltar para cá, esse contato com o pessoal local. E aí, nessa trajetória que veio essa ideia de criar uma ONG, assim. Mas só adiantando um pouquinho, eu tinha muito medo de ONG. Que eu pensava assim, cara, se eu não consigo nem me manter eu direito, imagina manter uma organização, assim, mano. Eu vou me falir, assim. Eu me falir. Então, eu tinha muito receio de fazer isso. Mas aí teve um tempo que a gente viu que era o ideal e também foi uma das coisas chaves, assim, para a gente poder fazer algo relevante na região. Mas eu acho que essas indas e vindas foi fortificando esse sentimento, assim, cara, o sertão é um lugar para eu viver mesmo. E aí eu casei aqui, tive filho aqui, tudo que eu tenho agora é aqui no sertão. Muito legal a tua história, hein, Zé? Muito legal mesmo. E quando, além dessa questão da ONG, quando você tinha medo, entendi, mas aí quando você decidiu, bom, vamos fazer isso aqui, foi logo na sequência que você já pensou, bom, isso aqui tem que ser organizado, estruturar, como é que é a gestão disso e tal, ou você usou meio que a ONG um pouco para, vamos trazer dinheiro? Me conta também agora esse comecinho, né? A ONG você quis estruturar desde o começo, como é que era essa ideia? A gente começou ali em 2012, como eu falei, a fazer as viagens, né, com água e tal, tudo. Vim para cá em 2014 e a ONG a gente começou em 2015. Como eu falei, eu não tinha experiência nenhuma, né, de ONG, nada. E a gente tinha uma visão muito romântica do negócio, né? Então, para ser bem sincero, a gente abriu a ONG sem dinheiro nenhum, zero, e a gente achava que alguma empresa ia vir dar um dinheiro para a gente. Cara, gestão zero, eu não tinha nem escritório, eu fazia tudo no quarto da minha casa ali, né? Fiquei acho que uns 2 anos assim, no quarto da minha casa. E a gente, assim, não se programava para quase nada, né? Então, eram coisas muito que vinha na hora, assim, vamos fazer tal atividade? Vinha, tal, fazia aqui e ali. E achava, às vezes, que o dinheiro ia aparecer de uma forma meio que mágica, né? Então, foram, acho que 4 anos no início, Marcelo, de muito escassez, porque a gente também não sabia como se organizar, como fazer, como ter uma melhor apresentação. Então, a gente sabia as necessidades porque morava aqui, mas não sabia comunicar isso nem se organizar.
Então, esse começo foi um começo muito doloroso, assim, sabe? E chegou um momento que eu pensei em encerrar depois, assim, de não continuar tal, porque eu não via, assim, que estava tendo propósito ter aquilo aberto, assim. Então, eu pensei, cara, talvez seja melhor eu fazer trabalhos pontuais ali, né? Uma coisa aqui, outra ali, do que ter uma ONG, ter que organizar isso e tal. Então, a falta de experiência e a gente também está num lugar muito longe de tudo, né? Porque a cidade mais perto da gente é Petrolina, que está a 220 quilômetros. Então a gente está longe de qualquer centro, assim. Eu acho que a falta de experiência e estar longe de talvez centros para ter um pouco mais de dinâmica fez com que a gente ficasse talvez muito assim, sem ideia do que fazer no começo ali. Mas depois, e aí eu posso depois explicar ali, teve algumas coisas que foram chaves para essa mudança de mentalidade. Mas o início foi muito difícil. Não, pode falar. E que coisas foram chave? Como é que começou depois da dificuldade veio a bonança? Ou não sei se tanto assim, mas o que foi que gerou essa mudança de chave? Assim, que coisas foram? Cara, mais ou menos assim, só para também já responder mas para deixar claro, nunca teve uma mudança do 0 a 100 em um mês, assim, sabe? Entendi. Chegou alguém e falou assim, vou aportar 1 milhão. Nunca teve algo assim, foi sempre processos, né? Mas eu me lembro uma coisa que foi chave para mim, assim, foi que a gente estava nessa escassez toda ali e sem saber muito o que fazer. E eu pensei assim, cara, eu tenho duas opções. Ou a gente para tudo e se organiza no sentido assim de ter projetos escritos, uma organização básica da organização, ou eu fecho isso e fico só fazendo projetos ali pontuais, né? Então, para mim foi uma coisa muito nítida. Isso acho que está travando. E aí... Fala. Acho que deu uma travadinha aqui. Voltou? Acho que sim. Acho que agora pode ir. Deu uma travadinha no vídeo, mas pode seguir. Legal. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Agora deu uma voltada. Pode falar. Bacana. Voltou. Então, a gente com essa época de escassez viveu muito forte isso, sabe? Ou eu me organizo, ou eu fecho. Ou eu tenho uma organização básica ali, ou eu fecho e paro. E qual que era a organização? Era escrever os projetos, era ter um site, era ter um escritório, mesmo que mínimo para gastar um tempo todo dia ali na organização e tal. Eu entendi que eu tinha que ter esse básico de organização. E eu entendi assim, cara, se eu não quero ter isso, então é melhor eu fechar. É melhor eu não ter nada. E aí, depois de ter essa DR comigo mesmo, assim, eu pensei, cara, eu vou me organizar o básico que eu posso e vou não vou fechar, vou me organizar. E eu tinha tentado me inscrever em edital, nunca consegui passar de edital nenhum, era assim, muito ruim. E desde que eu falei que eu quero me organizar, cara, eu passei no edital da Ambev, da Voa, do Voa. Legal. Lá atrás, acho que não foi no primeiro ano da pandemia, eu acho, foi 2020, se não me engano. 19, 20, uma coisa assim. Que era 2 anos ainda de Ambev. Sim. Cara, aquilo foi transformador para mim. Não deu R$1 para mim, o edital da Ambev não dava R$1, mas deu uma visão do que era organização social e do que eu tinha de organizar como base, assim, foi incrível. Foi assim, um começo muito bom para mim. Que legal. E não é puxando sardinha, mas junto com isso eu tinha me inscrito no Melhores ONGs. Eu acho que um ano atrás, e não tinha passado. Só que eu recebi uma devolutiva. Isso aqui não tá bom. Eu peguei aquilo e falei assim, cara, tudo isso que tá ruim eu vou melhorar. E aí eu tinha, então, o diagnóstico da Ambev lá, do que eles tinham contado pra gente, de melhorar, e tinha o negócio do Melhores ONGs. Então aquilo ali foi um mapa pra gente, assim, um mapa. Tipo, eu sei que eu preciso melhorar nisso, e não sei o quê, e foi colocado pra gente. E aí, em cima daquilo, Marcelo, eu acho que os próximos 2 anos a gente teve uma revolução interna. Né?
de organização, de estrutura, de visão, missão. Cara, e isso foi base para a gente poder conseguir ter uma estrutura de organização. Agora acho que fui eu que saí. Desculpa, aqui deu algum problema aqui. Voltou. Voltei, vamos lá. Você estava falando que foi um marco, né? Ou seja, então, a partir disso, do Melhores e do diagnóstico da Ambev, né? Isso. Então, aí era um mapa para a gente, né? E aí a gente conseguiu começar a ter essa base de estrutura, e depois de uns 2 anos, cara, a gente conseguiu começar a realmente ter resultados diferentes, assim, sabe? Financeiros, de impacto, de projetos, assim. E graças a Deus e todo esse processo, hoje a gente vê que a gente está numa crescente, assim, como organização, como equipe, como gestão. Lógico, ainda tem desafios, mas acho que esse momento que a gente decidiu se organizar, né, e teve esse apoio da Ambev, da VOA, teve essa questão dos Melhores ONGs, que tinha esses mapas, assim, porque a gente tinha talvez um objetivo, onde a gente queria chegar, cara, foi essencial para a gente sair do zero que a gente estava e começar a ir para algum lugar. Cara, muito legal. Se a gente tivesse bolado uma campanha ou uma propaganda disso, não seria tão bom. Então, super agradeço, saber que a gente contribuiu de alguma forma também é muito legal. Eu não costumo fazer isso, quem já me acompanha aqui no presencial, ou mesmo, aliás, no online ou no gravado, não costumo fazer isso, mas vou fazer agora, né? Depois também dessa fala maravilhosa. O Instituto Novo Sertão e os Eles têm, né? Vocês já estão com selo há alguns anos e já ganharam o prêmio 2 ou 3 vezes consecutivas. Eu não faço essa propaganda não nas entrevistas, viu, José? Estou falando com você porque você falou isso. Mas é que é muito legal porque para nós, aí eu vou ter que fazer um pouco, explicar também um pouco do porquê disso que eu estou dizendo. Muitas vezes as pessoas, outras organizações associam que o prêmio ou o selo são para essas organizações estruturadas, grandes, né? Também são para elas, evidentemente. Mas elas são principalmente pensadas, o nosso desejo maior é contribuir, como eu falo sempre, de subir a régua do setor. E esse subir a régua é claramente exemplos como o seu, né? Ou seja, a gente fica super feliz e contente de saber que a gente está contribuindo de forma muito concreta, muito objetiva, muito prática nisso. Então, para mim, é um prazer te ouvir e saber disso. Agora, chega de propaganda para nós, aí vamos falar de você. Primeiro, parabéns e tal. Eu tenho uma outra questão que eu queria te perguntar sobre isso. Não sei se você já pensou ou não, já sobre a respeito, mas o que você enxerga para o Instituto Novo Sertão daqui a 5, 10 anos? Você tem isso na cabeça? Assim, quais são os teus planos futuros? Conta um pouco disso também. Então, desde que a gente começou a se organizar, né, e sobre o selo e a Melhores ONGs, depois que a gente conseguiu, cara, eu incentivo todo mundo, cara, se inscreve, mesmo que você não passar, vai, porque vai crescer e tal. E começou a acontecer, sabe uma coisa, Marcelo? A gente, lógico, com uma demanda ali média, mas muita organização aqui do Sertão, de outras cidades, começou a nos procurar, né? Poxa, como que vocês conseguiram esse edital? Como vocês conseguiram esse prêmio? Ano passado, a gente conseguiu um prêmio que foi até em São Paulo novamente, em relação à segurança alimentar, que era em parceria com a Unesco e com a ONU, né? Então, foi muito bacana, o pacto contra a fome e tal. Foi incrível pra gente. E aí o pessoal começou a perguntar, mas como que vocês conseguiram tal? Porque a gente, como eu falei, a gente saiu do nada, do zero, menos um, né? E eu, assim, eu nunca pensei em sair abrindo outros institutos, assim, em outras cidades. Nunca foi a ideia. Mas já há algum tempo a gente tem pensado em replicar a metodologia, né? Então, desde o ano passado, a parte de quintais produtivos, a gente já tem replicado em outras cidades, com outros parceiros. Legal. Então, a gente leva a metodologia do projeto e eles executam ali, a gente vai supervisionando essa aplicação. E essa ideia dos projetos culturais também, de projetos esportivos, com essa ideia do Sertão, a gente também quer replicar. Então, se fosse pensar daqui 5 a 10 anos, a gente queria ser um hub de boas práticas.
Legal. Que a gente replicar isso nesse contexto do sertão, que eu acho que é um contexto ainda muito carente do terceiro setor, assim, de coisas... Porque aqui tem uma temática muito específica, assim, de território, clima, de pessoas, ambiente organizacional. Então, você precisa ter uma expertise um pouco local. Sim. A gente gostaria muito de ser essa referência de local de compartilhamento, né? Do que dá certo, a gente está compartilhando e ajudando outras pessoas a fazer isso também. A gente começou a trabalhar muito nessa parte de lei de incentivo também, né? Sim. E eu fui numa reunião agora em Teresina da lei de incentivo à cultura e eu fiquei besta, cara, que o nosso projeto está entre um dos 20 projetos de maior volume financeiro do Estado. E a gente começou faz 2 anos a trabalhar com isso. Eu falei, cara, eu nunca imaginei, né? Em 2 anos a gente estaria no top 20 do que mais arrecada de incentivo. Loucura. Então, eu gostaria muito assim, de ajudar essas organizações a acessar esses canais e poder aplicar de melhor maneira. Porque eu penso assim, cara, eu não vou sair do Instituto em outros lugares, mas onde já tem organização, a gente gostaria de ajudar eles a serem melhores e a replicar boas práticas. Então, essa é a nossa visão de futuro, assim, sabe? Faz muito sentido o que você está falando mesmo. E, ou seja, voltar para São Paulo nunca mais, né, Zé? Eu sempre falo isso, cara, eu moro em Betânia e passeio de vez em quando em São Paulo, mas eu preciso voltar para cá porque a minha casa é aqui, né? Então, entendi. Nem cogita, né? Assim, lógico, aqui em Betânia tem vários desafios sociais, mas assim, quando você vir aqui, Marcelo, você vai poder ver. A qualidade de vida que a gente tem aqui, para eu ter isso em São Paulo, eu teria que ser milionário, cara. Para eu ter a qualidade de vida que eu tenho aqui hoje em Betânia, assim, sabe? Eu teria que ser milionário. Entendi. Faz todo sentido. Eu entendo claramente, né? É muito caro. E outra que imagino também, né? Não sei você, eu também sou de São Paulo e não moro lá. 8 anos que eu saí de São Paulo para morar aqui em Barcelona. E não é tanto por Barcelona, que sim, é maravilhoso também, eu gosto muito. Mas eu não consigo mais viver em São Paulo. Não consigo imaginar mais, né? Aquilo é uma coisa... E acho ótimo que tem amigos que moram lá, porque também posso passar na casa deles quando vou visitar e tal. Mas é legal que é curioso, né? Ou seja, no seu caso... Ou seja, até agora não consegui entender, não se explica o que foi essa paixão pelo sertão, né, no teu caso. O que aconteceu, né? Essa conexão, né? Eu penso muito assim, sabe? Alguns motivos, né? Primeiro, assim, como eu te falei, eu me choquei muito. Eu acho que empreendedor social, assim, acaba tendo muito sentimento. Quando você vai num lugar que você não vê ninguém fazendo nada. Você fala assim, cara... Não tem como eu saber que isso existe e eu falo apagar da minha memória, assim, né? Tipo assim, eu não conheci, não tem como. Mas eu também entendo, e talvez isso é por uma questão muito mais, uma linha da fé, de um propósito muito forte de Deus, assim, sabe? De estar aqui, assim, sabe? De uma questão de propósito mesmo. Porque se fosse só por uma questão de bem-estar, a gente procuraria sempre lugares melhores, assim, de estruturas e tudo mais. Mas quando envolve propósito, cara, você tem que estar onde você se sente que você é útil, que você tem um chamado, né? Tem um chamado. Eu acho que quem trabalha com ONG tem muito isso, assim, né, cara? Os caras vão para um lugar nada a ver, assim. Não, eu sei que eu tenho que estar aqui, eu tenho um propósito. Então, eu acho que no sertão fez essas duas coisas, cara. Não ver nada acontecendo naquele momento e saber que tinha um propósito. Então, e o legal, eu acho que depois de tantos anos, olhar para trás e falar assim, eu sempre falo isso quando eu vou compartilhar com alguém, olhar para trás e pensar assim, eu fiz a melhor escolha. Claro, isso é bom. Isso é olhar para trás, fiz a melhor escolha. Então... eu faço essa pergunta para mim toda semana. Que é para estar certeza de que eu fiz a melhor escolha. Que vale a pena. Mas, cara, foi um prazer enorme conversar contigo, Zé. Zé da Água. Um prazer enorme. Eu sempre que eu tenho essas conversas, eu fico muito agradecido, né, pela oportunidade, mas no teu caso, porque você seguiu um chamado mesmo, né? Foi uma coisa muito bonita, uma história muito bonita, e está fazendo uma diferença muito importante. Então, fico muito honrado de ouvir tua história. Fico muito feliz. E queria então te agradecer, né? Deixar as tuas últimas... Pode falar as últimas palavras aí para o pessoal. Como eu te disse, tem esse pessoal... Tem vários comentários que foram feitos aqui, mas dizendo oi, né? A Solange, o Felipe, o Rodrigo, Vânia, Júlio, a Carla, a Mauri, Joaquim, elogiando também, né, a conversa, gostaram muito da partilha, tudo isso.
Mas, enfim, fique à vontade tanto para o pessoal que está aqui ao vivo, como que vai te ouvir gravado também. É isso. Queria deixar os últimos palavras, aí eu volto para encerrar aqui o processo. Mas o que você quer comentar de final aí do processo? Bacana. Primeiro agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui. A Carla colocou ali, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o temem, né? É verdade, Carlos. Tem cooperado para o bem. E quem ouviu a história aí, viu os nossos desafios no começo, estou falando isso, não é puxando sardinha também, não, mas claro que quando a gente ganhou o Melhores ONG ali, foi uma coisa muito emblemática para a gente, porque a gente saiu ali daquela crise existencial e viu que a gente estava ali num grupo ali de ONGs bacanas, e eu sempre via o Marcelo, né, foi muito bacana. E eu sempre via o Marcelo ali nos vídeos, tal, nos webinars, tal. E quando eu recebi o e-mail do convite para esse tempo, eu falei, cara, que bacana, assim, né, poder conversar ali com o pessoal que a gente sempre tinha como referência ali, né, em tudo que a gente tem feito. Então, o que eu posso deixar ali uma palavra é que eu acho que o mais importante é a gente começar e perseverar, né? Porque, às vezes, a gente, como eu, não tem conhecimento, não tem estrutura, mas você perseverar e andar num caminho de excelência é uma receita de que algo bom vai acontecer. Talvez não num curto espaço de tempo, mas em algum momento as coisas vão começar a se abrir, né? Então, essa persistência, resiliência, dentro de um caminho de excelência, né? Porque às vezes eu vejo o pessoal comunicando muito escassez. Falta isso, falta aquilo, falta muita coisa. Eu sei que falta. Mas você caminhar num caminho de gratidão e de excelência, buscando alguns caminhos ali de fazer o diferente, cara, uma hora a porta se abre. E a gente é prova disso. A gente está num lugar super escasso, longe de qualquer centro, longe de todas as empresas possíveis, a gente está longe de todas elas. E a gente tem conseguido, assim, ter resultados bacanas a partir de boas práticas. Então, encorajo o pessoal a não desistir, a continuar e muita fé em Deus, a uma hora as portas se abrem. Então, obrigado, Marcelo, pelo espaço, por chamar essa galera aqui que está caminhando aí para poder falar um pouquinho. É muito rico isso. E a gente espera poder colaborar próximas vezes aí também. Legal, Zé. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite, por contar a tua história. Para mim é um privilégio enorme e eu tento fazer o mínimo de comentários possível, só que fazer algumas perguntinhas para que justamente as pessoas possam comentar e contar as suas histórias, que sempre são fascinantes. Realmente, obrigado aí, Zé. E obrigado por vocês que nos assistiram aqui ao vivo, né? Contem, né, que toda terça, ou quase toda terça tem, quando não tem é por algum problema específico de conexão, de saúde, mas enfim, em geral tá tudo, tem sempre. Para quem por quem nos viu no gravado, né, como eu disse, se inscrevam para poder estar recebendo os lembretes aí para os próximos. Mais uma vez, obrigado, Zé. Até a próxima. Obrigado a todo mundo. Nos vemos então na próxima terça. Valeu. Um grande abraço aí. Até mais. Tchau.